Oi, gente, eu tô aqui de volta. Eu queria trazer um pontinho para complementar o nosso assunto de registro, tá? A gente viu na aula passada, minha filha quer dar um oi para vocês. Oi, Diga boa tarde. boa tarde. Gente, é o seguinte, a gente na aula passada, a gente viu como acontecem os atos de registro e nós vimos que eles podem acontecer de três maneiras. É o arquivamento, né, que é o próprio registro das sociedades empresárias, dos empresários individuais ou das EIRELI. A gente viu que tem a matrícula, que é o que acontece para os agentes auxiliares do comércio. E, por fim, nós vimos que existe a autenticação, que nada mais é do que o ato de registro da escrituração contábil do empresário, não foi isso? Então, em relação à autenticação, eu queria destrinchar melhor o como é que acontece essa escrituração contábil dos empresários, tá? E exatamente o que é que ela se refere. Então, bora lá. Pronto, aqui é a escrituração. Gente, como é que funciona a escrituração? Em primeiro lugar, ela é constante no artigo. Dá tchau, filha, pro pessoal. Diz tchau, gente. Tchau. Beijo da mãe. Pronto. Vou ficar aqui. Bora lá. A escrituração ela está prevista no artigo 1179 do nosso Código de Processo, do Código Civil, que é onde consta o nosso Código Empresarial. E o 1179 ele diz que o empresário individual e a sociedade empresária eles são obrigados a seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus livros e de levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico daquela sociedade. Gente, o que é que o 1179 ele diz também? Esse sistema ele pode ser mecanizado ou não, tá? Ele pode, atualmente, pode se valer de sistemas mecânicos e ele pode ser realizado, ele deve ser realizado a priori por um contador. Só que o código ele faz uma ressalva, ele diz que naquelas localidades onde não exista um contador, um interior muito longínquo, uma comunidade muito pequenininha, o empresário ele não vai deixar de exercer a sua atividade e tampouco ele vai se eximir da obrigação, mas ele vai procurar uma outra pessoa que tenha conhecimento para realizar aquela escrituração contábil de seus livros empresariais. Meus amores, e por que essa obrigação? Primeiro, gerenciar a própria empresa. Ela é um documento de relevância para a própria organização empresarial. Segundo lugar, documental, tanto para o empresário ele se resguardar, como para ficar comprovada a atuação dele perante órgãos da administração pública. E essa é a terceira obrigação, para que possa haver uma fiscalização efetiva do Estado, certo? Gente, exceção ao dever de escrituração. O parágrafo 2º do artigo 1179, ele veio e disse que é dispensado de efetuar a escrituração contábil o pequeno empresário a que se refere. Eita, gente, eu vi que esse slide agora ficou errado, mas vai ficar mesmo, depois eu ajeito, antes de mandar para vocês, tá? Ele diz que é dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o artigo 970. O que é que o 970 diz? A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrente. Veja, prestem muita atenção. O artigo 970 fala do empresário rural e fala do pequeno empresário, mas a exceção à escrituração é exclusivamente o pequeno empresário, porque assim dispõe o parágrafo 2º do artigo 1179, certo? Entendido, gente? E quem é o pequeno empresário? O Código Civil se omitiu. Vamos lembrar lá das fontes. Essa aqui nós vamos, então, já que o Código Empresarial ele não falou,
nós vamos nos valer de uma fonte indireta e nós vamos valer complementar 123/2006. E ela, no artigo 68, ela diz que pequeno empresário é o empresário individual enquadrado como microempresa que tenha faturamento bruto anual de R$36 mil. Ou seja, a lei dispensa o pequeno empresário porque ele é efetivamente pequeno. Ele tem um faturamento bruto anual de R$36 mil. Ele tem um faturamento reduzido. Então, a gente também não pode sobrecarregar esse empresário de obrigações, senão a gente vai desestimular a atividade empresária. Gente, livros. Existem livros obrigatórios e existem livros facultativos. Quais são os livros obrigatórios? Em primeiro lugar, o livro diário. Ele é comum a todos os empresários. E outros livros obrigatórios também. Livro de duplicata, mas ele é obrigatório para empresários específicos. Exemplo, qualquer empresário que emite duplicatas. Livro de armazém, para entrada e saída de mercadorias. Sociedades anônimas têm uma série de livros específicos que estão previstos na lei específica de sociedade anônima, na lei de SAs. E existem livros facultativos, que é caixa, estoque, razão. Tem um outro livro chamado Borrador. Gente, não sei o que foi que eu fiz, Sangue de Cristo. Conta corrente, é um outro livro. Meus amores, é o seguinte, esses livros obrigatórios e facultativos, eles não são comuns em provas, certo? Mas é importante você saber que eles existem. Agora é um assunto que já cai com certa frequência. Sigilo empresarial. Nenhum juiz ou tribunal pode fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros as formalidades legais. Isso está no artigo 1190. Acontece que o próprio artigo ele faz uma ressalva. Ressalvados os casos previstos em lei. Então, veja só. Em regra, nenhum juiz ou tribunal pode. Na prática, existe uma série de ressalvas. E a exceção que está nesse próprio artigo, nesse próprio código, é o 1193, que diz que esse sigilo ele não é oponível às autoridades fiscais e fazendárias. Elas podem determinar. Elas efetuam comumente, elas vão visitar a sua empresa e olhar e pedir, exigir que consultem os livros. Quebra do sigilo por ordem judicial. Pode haver determinação judicial para exibição dos livros empresariais. Está no novo Código de Processo Civil, artigo 381. É a produção antecipada de provas. Requisitos. A exibição integral ela tem que ser a requerimento da parte. Ela não pode ser determinada de ofício, da cabeça do juiz. Somente em casos previstos em lei. São exemplos de casos previstos em lei. Quando a sociedade está em liquidação, sucessão por morte de sócio para verificar as contas, aí pode. Agora, a exibição parcial não, ela pode ser de ofício a qualquer tempo e em qualquer situação. Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária e previdenciária qualquer livros comerciais, limitados ao ponto objeto da fiscalização. Eu não posso chegar... os fiscais do trabalho não podem chegar na minha empresa e solicitar outro ponto, por exemplo, do livro. Gente, os livros empresariais, os livros de escrituração contábil, eles servem como prova, certo? Quando eles fazem prova a favor do empresário? Apenas quando os livros estão corretamente escriturados. E contra o empresário, ele faz prova independentemente de como esteja o livro. Então, o mais correto é você manter os livros corretamente escriturados para que, numa eventual necessidade, eles possam fazer uma prova a seu favor. Meus amores, é isso. São alguns pontos pincelados do assunto de escrituração contábil, mas são o que é relevante da gente estudar. Estou à disposição, como sempre. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Um beijo para vocês e até breve. Fiquem em casa.